Olá, eu quero começar o vídeo de hoje lendo para vocês o que está escrito em Romanos, capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja só, continuando o nosso estudo da lição, hoje na parte de sexta-feira, é um estudo adicional. Nós vamos continuar falando sobre a ciência e o porquê da ciência que acerta em tantas coisas entender a questão das origens de maneira equivocada. E aí a lição apresentou para nós dois motivos para isso. Primeiro, a ciência acredita que deve buscar respostas apenas no mundo natural. E segundo, a ciência supõe que as leis da natureza devam permanecer constantes. Calma, não me xinga por enquanto. Não me xinga nunca, né? Mas veja só, essas duas razões que a ciência apresenta para a origem do mundo, para a origem das coisas, elas estão erradas. No tocante às origens, presta atenção, no tocante às origens, elas estão erradas. E por que elas estão erradas? Bom, primeiro, a primeira razão requer causas naturais para eventos naturais. Essa é a razão que a ciência dá. Ela pode funcionar bem em furacões, mas com relação às origens, não funciona. Gênesis 1, verso 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. A criação do mundo, a origem do mundo, os céus e a terra, está em Deus. Ou seja, Ele criou o mundo de forma sobrenatural. A Bíblia diz que Deus falava e aquilo acontecia. Então Deus disse, faça-se árvores que deem semente. E assim aconteceu. Deus mandou os animais aparecerem e os animais apareceram. Ou seja, de forma sobrenatural. Então, quando você busca para a origem das coisas, a origem de tudo, quando você busca isso, respostas para isso, somente no mundo natural, você vai estar cometendo um equívoco. Por isso a ciência se equivoca, melhor dizer, a ciência se equivoca nesse aspecto. No segundo, é sobre a constância da natureza. Gente, veja só, preste atenção nisso. Nós vivemos hoje em um mundo de pecado, em um mundo onde a morte reina, a morte impera. Quando Deus criou o mundo, a morte não existia. Não é isso? Presta atenção. Deus criou o mundo sem pecado e Deus criou o mundo sem morte. Mas com a entrada do pecado no mundo, e nós lemos isso em Romanos 5, verso 12, com a entrada do pecado no mundo, veio a morte. Então nós estamos falando, o que eu quero mostrar para você é que nós estamos falando que quando Deus cria o mundo, era um mundo completamente diferente do mundo que nós vivemos hoje. Pensa só em um mundo onde a morte não existia. Pensa em um mundo onde nada envelhecia. Entende isso? O mundo saiu perfeito das mãos de Deus. Então as leis da física, as leis naturais que hoje nós conhecemos, elas eram totalmente diferentes naquela época. No momento em que sai das mãos do Criador, eram diferentes. Então, não tem como a gente
querer pelas leis naturais que existem hoje, mas que são consequências de um mundo de pecado, são consequências do pecado, não tem como a gente querer, através dela, através dessas leis, entender as nossas origens. Não vai conseguir. E a ciência, ela nega isso. Ela não consegue entender isso. Os cientistas, em geral, não conseguem entender isso. E é isso que a lição vem falando, né? Ela diz que um mundo, olha só que interessante, um mundo em que a morte não existia é radicalmente diferente de tudo o que podemos estudar hoje. Então, a ciência ela erra em relação às origens, pois nega dois aspectos cruciais da criação. E quais são eles? A lição apresentou a força sobrenatural por trás dela e a radical descontinuidade física entre a criação original e a que está diante de nós hoje. Entende? Consegue entender que quando sai das mãos de Deus o mundo natural, as leis naturais não eram iguais a que existem hoje? Quando a gente consegue entender isso, a gente percebe que Deus criou tudo perfeito e infelizmente o pecado estragou muita coisa. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, se você sentiu que esse vídeo fez diferença para você, fez sentido para você, quero convidar você a compartilhar este vídeo. Quero convidar você a se inscrever em nosso canal e quero convidar você a curtir este vídeo e compartilhar com os seus amigos, ok? Vamos orar nesse momento? Grandioso Deus e eterno Pai, obrigado, Deus, por ter nos criado e obrigado, Pai, por mesmo o pecado ter entrado no mundo, o Senhor ter enviado Jesus Cristo para nos resgatar do pecado. Em breve, muito em breve, o Senhor restaurará este mundo às suas origens, as origens em que o Senhor nos criou, um mundo sem pecado. Nós agradecemos por isso e pedimos a Deus as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.